A luz fraca que filtrava pelas janelas sujas projetava sombras dançantes nas paredes desgastadas do museu, criando um ambiente onde o real e o imaginário se misturavam sem esforço. O grupo de artistas avançou, cada um com uma câmera em mãos, determinado a capturar imagens que transcenderiam o ordinário. No entanto, à medida que se aproximavam da primeira galeria, perceberam que algo no ar estava diferente e um sussurro distante, como um eco do passado, pairava ao redor. As pinturas antigas olhavam fixamente para eles com uma intensidade que parecia viva. Foi quando a obra de arte maior do centro da galeria começou a se transformar. As cores vibrantes das paisagens oníricas quebraram-se em tons frios e ameaçadores, enquanto figuras abstratas emergiam nas telas, distorcidas por uma força invisível. A sensação de ser observado tornou-se palpável, e Lucas, com seu coração acelerando, sentiu um aperto no peito ao perceber que aquelas transformações estavam ligadas aos seus próprios medos mais íntimos. Lucas parou, olhando fixamente para uma tela onde, em meio a formas abstratas, ele reconheceu o contorno de uma figura sombria, uma versão grotesca daquilo que ele sempre temeu, um vazio imenso, representado por uma boca sem limites que parecia se abrir para engolir sua existência. O medo de ser esquecido transformou-se em algo tangível e ameaçador. Ao mesmo tempo, seus colegas artistas reagiam com igual desespero. Cada um percebia na obra a manifestação dos seus próprios medos mais profundos, como se o museu absorvesse suas inseguranças e as projetasse de volta a eles. A tensão crescia enquanto os artistas tentavam manter a compostura diante daquela cena perturbadora. Eles sabiam que aquelas mudanças não eram meramente ilusórias, mas sim uma resposta direta às suas mentes, um reflexo do que estava escondido no mais profundo de seus corações. A necessidade urgente de se unir tornou-se evidente. Enfrentar esse horror coletivamente seria a única maneira de encontrar uma saída para aquela encruzilhada psíquica que os dominava. E assim, com passos hesitantes e respirações ofegantes, eles começaram a confrontar o medo, reconhecendo-se uns aos outros através dos espelhos das telas transformadas. Avançando pelas galerias silenciosas, o grupo de artistas encontrava-se cada vez mais preso àquele mundo onde o limite entre realidade e fantasia se dissolvia com cada passo dado. O museu parecia respirar junto a eles, os corredores estreitos ampliando as sombras que dançavam ao redor das obras de arte, como se tivessem vida própria. Lucas, preso entre o desejo de capturar aquela cena surreal e o medo visceral daquilo que estava acontecendo, percebeu uma pintura que representava um labirinto aberto. As paredes do labirinto mudavam constantemente de direção, refletindo suas próprias dúvidas sobre a trajetória de sua vida e arte. Ao mesmo tempo, os olhares dos colegas não podiam escapar das telas que se transformavam. Figuras grotescas surgiam do nada, como espectros assombrando seus passos. Cada artista sentia-se observado, quase perseguido pelas formas que emergiam de suas próprias criações. A sensação era avassaladora, como se um véu tênue entre a consciência e o subconsciente estivesse sendo rasgado, revelando os medos mais íntimos que eles haviam tentado ocultar até mesmo para si mesmos. As figuras nas telas começaram a movimentar-se com maior intensidade. Um cavalo alado emergiu da obra de uma artista, simbolizando sua fobia do voo e da liberdade sem limites. As chamas dançantes de um quadro representavam o medo que outro artista tinha das emoções descontroladas, consumindo tudo ao seu redor. Lucas, diante de sua própria tela, viu a figura sombria do vazio se aproximar cada vez mais, como se estivesse prestes a engoli-lo completamente. Com passos incertos e o coração martelando contra o peito, o grupo tentava manter-se unido. A solidariedade surgia desesperada diante daquele horror compartilhado. Eles precisavam enfrentar essa ameaça juntos ou se perderiam nas profundezas das próprias almas. Era um desafio não apenas de coragem, mas também de autocompreensão, saber que cada sombra estava ligada a algo profundo e pessoal dentro deles. Nesse instante, uma voz suave, porém firme, rompeu o silêncio. Precisamos encarar isso. Precisamos aceitar. Era a artista mais jovem do grupo, cuja obra representava a dualidade entre vulnerabilidade e força. Seus olhos brilhavam de determinação, refletindo a consciência dolorosa da necessidade de confrontar os próprios fantasmas internos. Os artistas, ainda paralisados pelo medo, começaram a perceber que aquela experiência, apesar do terror insuflado em seus corações, era uma oportunidade para enfrentarem o que haviam evitado por tanto tempo. Eles precisavam falar, compartilhar e, acima de tudo, aceitar as inseguranças que eram agora tão visíveis e palpáveis.
Somente assim poderiam começar a desvendar os segredos do museu e encontrar seu caminho para fora daquela realidade distorcida. O silêncio que dominava as galerias do museu foi interrompido por um suspiro desesperado. Lucas estava paralisado diante da encarnação de seu pior pesadelo, uma figura abstrata e ameaçadora que se materializava diante dos seus olhos. A criatura, com contornos borrados como se estivesse flutuando no ar, avançava devagar mas inexoravelmente em sua direção. Era o vazio sem fim, a boca gigantesca e eterna que parecia querer engoli-lo junto com suas memórias, suas conquistas, tudo aquilo que ele tinha construído ao longo dos anos. O coração de Lucas martelava contra seu peito enquanto um calafrio percorria sua espinha. Ele estava diante do reflexo mais puro e assustador de sua fobia, a ideia de ser esquecido, de não deixar nenhum legado. A criatura parecia ter uma presença quase palpável, como se cada passo que dava fosse um eco daquilo que ele sempre temeu. Enquanto a figura abstrata avançava, o resto do grupo observava atônito. Cada um percebia a manifestação dos seus próprios medos nas outras obras de arte, mas era Lucas quem agora estava na linha de frente desse confronto visceral com a sua própria angústia interna. A atmosfera no museu era carregada de tensão, um silêncio ensurdecedor que parecia amplificar cada batida de coração. Lucas sentiu uma onda de desespero tomá-lo quando percebeu que a criatura estava a poucos passos dele. A sensação de estar sendo observado se tornou mais forte, quase física, como se o museu tivesse absorvido todas as suas inseguranças e agora as devolvesse multiplicadas por 1000. Nesse instante crítico, uma luz fraca emanava das telas ao redor. As outras figuras grotescas pareciam hesitar, como se estivessem esperando algo acontecer. Os artistas, apesar do medo que pairava sobre eles, começaram a perceber um vínculo invisível que os unia nesse momento de desespero absoluto. A artista mais jovem, cuja voz havia chamado a atenção pouco antes, aproximou-se de Lucas. Com firmeza e uma determinação quase sobrenatural, ela lhe disse: "Precisamos encarar isso juntos. Precisamos aceitar quem somos para que possamos superar esses medos." Seus olhos refletiam uma compreensão profunda de que o caminho para libertá-los daquele horror estava no reconhecimento e na aceitação das suas próprias angústias. A criatura continuava a se aproximar, mas agora havia um novo elemento em jogo: a solidariedade do grupo. Lucas percebeu que, por mais assustadora que fosse aquela manifestação dos seus medos, ela também era uma oportunidade para enfrentá-los e, finalmente, entender que o legado que ele buscava não estava nas opiniões alheias ou na validação externa, mas em um autoconhecimento profundo. O grupo começou a murmurar entre si, compartilhando as inseguranças e medos representados em suas respectivas obras. Cada palavra pronunciada era como se desse uma pequena trégua ao horror que o cercava, transformando-o lentamente de algo ameaçador para um reflexo compreensível das suas próprias almas. A criatura parecia hesitar novamente, como se a força coletiva do grupo estivesse afetando-a. Lucas sentiu uma onda de alívio misturada com coragem. Ele sabia que enfrentar aquela figura abstrata significava confrontar o seu próprio medo mais profundo, aceitar-se tal como era, imperfeito e vulnerável. Nesse clímax da história, a realização final surgiu. As pinturas não eram apenas catalisadoras dos seus medos, mas também um espelho que mostrava a verdade de suas vidas. Ao encarar aquela criatura abstrata, Lucas não só enfrentou seu pior pesadelo, mas também começou a desvendar o caminho para uma libertação tanto pessoal quanto coletiva. O grupo de artistas, embora ainda assustado pela presença ameaçadora das figuras nas telas, encontrou uma nova resiliência ao perceber que não estavam sozinhos naquele labirinto de medos. A atmosfera tensa no museu começou a se transformar lentamente, à medida que cada um deles decidiu enfrentar seus fantasmas internos. Lucas foi o primeiro a falar, sua voz trêmula mas determinada ecoando pelas galerias sombrias. "É isso, é esse medo de ser esquecido que me assombra há anos", confessou ele, olhando fixamente para a criatura abstrata que se aproximava. Ao pronunciar essas palavras, sentiu um leve alívio, como se uma parte do peso que carregava em seu peito fosse liberada. A artista mais jovem, cuja presença parecia emanar coragem, seguiu com sua própria confissão. "Minha arte sempre tentou mostrar a dualidade entre força e vulnerabilidade, mas eu nunca aceitei que as duas coexistem dentro de mim." Sua voz carregava um tom suave, mas firme, desafiando não apenas os medos representados nas telas, mas também aqueles que ela mesma mantinha escondidos. Os outros artistas, inspirados pela iniciativa dos dois, começaram a compartilhar suas angústias. Um artista falou sobre o medo do isolamento emocional, enquanto o outro confessou sua ansiedade de não alcançar a perfeição em seu trabalho. Cada palavra dita era como uma gota de esperança sendo lançada ao mar de sombras que cercava o grupo.
À medida que as confissões se sucediam, algo mágico começou a acontecer nas telas do museu. As figuras grotescas e ameaçadoras começaram a perder seus contornos agressivos, como se estivessem sendo transformadas por aquelas revelações sinceras. As cores vibrantes das pinturas ganhavam novos tons mais suaves, criando uma atmosfera menos opressiva. O grupo percebeu que, ao narrar suas inseguranças, não só desarmavam o horror que as cercava, mas também se libertavam de um peso interno. A solidariedade entre eles crescia, fortalecendo-se a cada palavra pronunciada e a cada medo enfrentado. A criatura abstrata que havia avançado sobre Lucas agora hesitava, suas formas borrosas pareciam menos ameaçadoras. O vazio sem fim parecia diminuir, como se compreendesse que não poderia mais consumir aqueles que agora encontravam força na verdade de si mesmos. Nessa fase da narrativa, a tensão no museu começou a se desfazer lentamente, transformando-se em uma sensação quase palpável de libertação. O grupo sabia que ainda restava um longo caminho pela frente, mas cada artista sentiu o peso dos seus medos diminuir à medida que eles aprendiam a aceitar as partes mais profundas de suas almas. Ao encararem juntos os horrores projetados por suas próprias mentes, Lucas e seus companheiros descobriram um poderoso sentido de união. Era uma solidariedade nascida do reconhecimento e da aceitação das suas fragilidades internas, um vínculo que prometia não apenas libertá-los do feitiço psíquico do museu, mas também transformar a forma como eles viam a si mesmos e a sua arte. À medida que os artistas continuavam suas confissões, uma sensação de alívio gradualmente tomava conta do museu. A criatura abstrata que havia se aproximado de Lucas começou a perder sua forma ameaçadora, transformando-se em uma figura mais difusa e menos assustadora. Era como se as próprias sombras da galeria estivessem absorvendo as confissões sinceras, modificando o ambiente com um toque de esperança e compreensão. Lucas, que havia enfrentado sua pior fobia, sentiu uma mudança interna profunda. A figura do vazio sem fim começou a se desvanecer, como se reconhecesse seu novo status, não mais um monstro insuperável, mas um reflexo compreensível de suas próprias inseguranças. Com cada palavra pronunciada, ele percebia que o medo de ser esquecido tinha perdido sua potência, transformando-se em uma questão sobre a autenticidade e valor intrínseco da sua arte. Juntos, os artistas começaram a ver as telas ganharem novos contornos. As figuras grotescas que antes pareciam persegui-los agora se dissolviam lentamente, como um sonho ao acordar, revelando paisagens mais suaves e harmoniosas atrás delas. O museu, que antes respirava tensão e medo, tornou-se um testemunho vivo da força do autoconhecimento. A atmosfera no espaço silencioso e abandonado mudou perceptivelmente. As sombras dançantes nas paredes desgastadas pareciam agora acompanhar o ritmo de uma nova dança, a celebração da solidariedade e do entendimento mútuo. Cada artista sentia a presença dos outros, não como uma ameaça, mas como um apoio constante na jornada para dentro de si mesmos. Com as confissões quase completas, o grupo percebeu que haviam desfeito o feitiço maligno do museu. Os medos e inseguranças, antes projetados nas telas com força devastadora, agora pareciam apenas sombras distantes de um passado superado. O espaço ganhou novamente sua quietude original, mas carregava consigo a essência renovada dos artistas que ali estiveram. Ao saírem do museu, cada um levou consigo não apenas uma nova compreensão sobre si mesmo e sua arte, mas também uma parceria fortalecida. A experiência havia unido os de maneira profunda, criando laços inabaláveis baseados na aceitação das fragilidades internas e no reconhecimento do poder transformador do autoconhecimento. Eles sabiam que o caminho para frente não seria fácil, mas agora tinham a certeza de que, juntos, podiam enfrentar qualquer desafio, pois haviam aprendido a se amar e aceitar em suas próprias imperfeições.